Bem-vindos a mais uma série de lives Milagres de Jesus. E na live de hoje vamos estar ensinando sobre algo muito lindo, um acontecimento muito importante, não só na vida dos discípulos, mas que nos deixou um ensinamento precioso, que é Jesus acalma a tempestade. Por gentileza, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos meditar na palavra do Senhor. Todos já abriram? Muito obrigada, Raquel. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu gostaria, por gentileza, que se você está em um lugar onde tem barulho, televisão ligada, não é? E tantas outras coisas que vão distrair a sua cabeça, vá para o seu quarto, retire-se assim como o Senhor Jesus nos ensina. Feche a porta, né, em maneira simbólica, e tenha ali a sua intimidade com o Senhor. Se está com a sua esposa e sua esposa está na mesma fé, vá para o quarto com a sua esposa, apague televisão, apague celular, a não ser que você esteja assistindo pelo seu celular. Mas enfim, procure agora dar o seu melhor nesses 20 minutos que teremos com o Senhor. Amém? Muito bem, então. Jesus acalma a tempestade. Nós estamos fazendo essa série de lives, Milagres de Jesus, desde o início. Você que tem nos acompanhado, eu tenho dito a vocês, para avivar a sua fé. É disso que se trata o milagre. O milagre é para nos mostrar o quão poderoso é o nosso Deus. De fato, o Senhor Jesus não precisa nos mostrar mais nada, mas Ele deixou ali registrado em sua palavra, porque Ele sabe das nossas limitações humanas, limitações de crer no poder dEle. Então, ali estão centenas, né? Um monte de exemplo que o Senhor Jesus nos deixou para que nós venhamos entender a grandeza do seu poder, que nada é impossível para Ele. E mais uma vez aqui, o Senhor acalma a tempestade, Ele nos mostra o quão poderoso Ele é, mesmo diante de circunstâncias tão adversas. E é esse convite que eu faço para você essa noite. Vamos meditar, mas não só aprender. Eu gostaria que você colocasse em prática, após essa live, esses ensinamentos, você colocasse em prática na sua vida. O crer no Senhor é obedecê-lo e entender a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Diz assim, versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, onde as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio! Aquiete-se! E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, quando eu leio essa passagem, o meu coração se enche de fé ainda mais. Se enche de certeza de que mesmo diante das tempestades e das circunstâncias tão difíceis em que a gente vive todos os dias, não é? Porque, como diz um ditado, temos um leão para matar por dia, não é assim?
E aqui o Senhor Jesus nos deixa um legado, que Ele está conosco na tempestade. Vamos meditar? Olha que bacana. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. 37. Logo uma forte tempestade se levantou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar numa lancha ou num barco, ou num barquinho mais simples que seja, mas numa circunstância em que aquele barco, eu já tive a oportunidade uma vez, nós estávamos num barquinho, assim, uma lanchinha pequena, e começou um vento, de repente, nós estávamos em alto mar, né, próximo, assim, do local, aqui perto de nós. Começou a bater um vento, e aquele barco, né, à medida que ele ia se aproximando, novamente voltando para onde nós estávamos inicialmente, aquelas ondas foram ficando mais fortes porque o tempo começou a fechar. E começa a dar uma certa inquietude no coração da gente, né? E a gente quer chegar logo em terra, não é? Porque há uma insegurança, né? Você, primeiro, que no mar a gente não sabe o que está abaixo de nós, não é? Você não sabe o que tem ali, que tipo de peixe, né? O mar é uma imensidão tão grande, não é? E já dá essa segurança por si só, né? Por ser essa imensidão. E se você não tem uma proteção, né? Um colete salva-vidas, que não existia até então, nessa época, poxa vida, aqui diz que era uma tempestade, né? Eu fico imaginando realmente a insegurança que esses discípulos estavam envolvidos emocionalmente. Mas por quê? Porque eles não conheciam o Senhor Jesus. E isso fica provado no último versículo, onde diz: quem é esse homem? Isso fica provado que eles não conheciam o Senhor Jesus, porque eles perguntavam: quem é esse homem que até a tempestade acalma? Meu amigo e minha amiga, quando nós conhecemos de fato o Senhor Jesus, quando sobre nós vêm tempestades de problemas, sejam elas quais forem, problemas com os filhos, problema com o nosso marido, problema no nosso trabalho, é claro que somos seres humanos e vamos reagir muitas vezes da forma errada, porque nós não somos perfeitos. Mas uma coisa é certa: quando conhecemos o Senhor Jesus, a paz dele chega ao nosso coração. Quando conhecemos o Senhor Jesus, nós não vamos fazer essa pergunta que os discípulos fizeram: quem é esse? Como ele vai fazer? Como ele acalmou a tempestade? O que realmente importa, meu amigo e minha amiga, não é como Jesus vai acalmar a sua tempestade de problemas, como o milagre vai acontecer. O que importa de fato é que ele é poderoso, todo-poderoso, o suficiente para fazer tudo o que deve ser feito. Ele tem poder para acalmar a tempestade. No versículo 38 diz: Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Olha só que bacana. Diz ela: querida, Deus te abençoe, nós te amamos, você está fazendo falta aqui. Deus te abençoe, aonde quer que você esteja, sua casa, sua família, eu declaro bênção sobre a sua vida. E diz assim: Jesus dormia, no versículo 38, na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. É disso que se trata, meus queridos. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós temos a certeza de quem guia o nosso barco, o barco da nossa vida, nós não tememos a tempestade. Você não vai perder suas noites de sono. Você vai agir assim como o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele vai dar poder para você
porque é dele que vem o poder, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a fé, a certeza. Tudo isso vem do Espírito Santo. E quando você recebeu o Espírito Santo, você vai agir como o Espírito Santo. Você, mesmo diante da tempestade, você vai dormir, assim como Jesus, no versículo 38, diz a palavra de Deus, com a cabeça numa almofada. Sabe, quando nós temos uma vida reta e íntegra diante de Deus, muitas vezes o mar assola contra nós. O mar de injustiça, o mar de problemas, o mar de dor, de uma perda. Mas eu sempre costumo dizer para as pessoas que a melhor almofada é uma consciência tranquila. E essa consciência tranquila vem com o seu comportamento de fidelidade a Deus. Quando você tem a certeza do que tem feito diante dele, você vai dormir assim como o Senhor Jesus dormiu, diante de uma tempestade. Quantas são as pessoas que estão perdendo noites de sono, não dormem, não comem, vivem à base de tranquilizante, de remédio, desesperadas, angustiadas. Meu amigo e minha amiga, o Senhor, o que Ele disse? O que adianta você ficar afanado com tudo, se você não pode agregar 1 minuto, né, do seu tempo na terra? Não os afaneis pelo que é a vez de comer, ou a vez de beber, ou a vez de vestir. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Então, eu gostaria que nessa noite, essa mensagem trouxesse paz ao seu coração. Não se afane, não se angustie, não se desespere. Não perca a sua paz diante das circunstâncias, diante da tempestade e dos problemas que você tem vivido. Creia somente, o Senhor é todo poderoso para acalmar essa tempestade. Permaneça você crendo nele, não duvide, não atue como esses. No versículo 48 diz: apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: que é este homem que até o vento lhe obedece? Você conhece o Senhor Jesus? Então você não vai ficar como os discípulos. Se você de fato conhece o poder do Senhor Jesus para transformar a sua casa, a sua família, a situação de miséria que você está vivendo, a circunstância difícil que você está vivendo, se você de fato conhece o Senhor Jesus, você não vai temer a tempestade. Ela virá, porque é inevitável. Ela vem sobre o ímpio e vem sobre o justo. Mas a questão é como você vai reagir diante da tempestade. É disso que se trata. Como você vai reagir diante da tempestade? Confie, Ele está no barco. Amém? Ele está no barco. Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Quantas são as pessoas que perdem a sua fé quando se deparam com um problema de saúde? Você está deparado com um problema de saúde? Use a sua fé, assim como a mulher hemorrágica, assim como tantos outros exemplos que nos deixam a palavra de Deus. Será que você não está questionando a Deus? Vamos morrer. O Senhor não se importa? Quantas são as pessoas magoadas com Deus? O Senhor não se importa comigo? Onde está o Senhor? O Senhor não se lembra de mim? Meu amigo e minha amiga, o Senhor não precisa provar nada mais para nós. O Senhor já provou tudo que Ele tinha que provar na cruz do Calvário, derramando até a última gota de sangue para cada um de nós. Ele não precisa mais provar o seu amor. O que nos falta é agirmos a fé com consciência e confiança nele, sabendo que ele tem o controle do barco das nossas vidas.
e que nenhuma tempestade, enquanto ele estiver no barco, vai nos derrubar. Amém? Perdão. E diz assim: Jesus despertou e repreendeu o vento. Olha aí a atitude de fé. Olha aí o que você tem que fazer quando tem uma tempestade. Repreenda. Será que você repreende? Ou você só fica dando glória a Deus? Existem momentos que nós temos que repreender, sim. Nós estamos numa guerra espiritual. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que pelo fato dela ir para a igreja, dela ser boazinha, dela estar andando com Jesus, dela estar no barco com Jesus apenas, é o suficiente para repreender a tempestade. A tempestade de doença, a tempestade de drogas no meio da família, a tempestade de brigas, a tempestade de consequências ruins em suas vidas. Há momentos, assim como o Senhor Jesus fez, ele tem que repreender. Repreenda! Repreenda em nome de Jesus, repreenda o mal que está sobre você, que está assolando você, tirando a sua paz, tirando o seu sono. Porque no momento que ele repreendeu o vento, disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E no mesmo instante o vento parou. E houve grande calmaria. Aleluia. O Senhor vai trazer calma para o seu coração. Ele vai trazer calma para o seu coração inquieto. Acalme o seu coração. Confie nele. Use a sua fé. Faça como ele deixou o exemplo e deixou tudo escrito para a gente. Há momentos que você precisa repreender. Você precisa entrar no seu quarto de oração, no seu quarto de guerra e repreender esse mal. Repreender essa tempestade. E imediatamente houve grande calmaria. O Senhor, meus queridos, Ele quer trazer paz ao seu coração. Ele quer trazer calmaria para a sua vida. Creia nisso. E Ele é poderoso o suficiente para fazê-lo. Atue como Ele. Use a sua fé. E certamente essa tempestade passará. Tudo passa. Tudo passa. Aquela onda, né? Aquela onda de problemas, imagina só, olha para ela. Uma onda de problemas. Uma hora ela vai quebrar e você vai passar por dentro dela, né? Assim como os surfistas, já viu como um surfista passa? Que lindo! Não sei se você já teve a oportunidade de ver esses vídeos que eles mergulham com a prancha, né? Por debaixo da água, não sei se você já viu. E aí a câmera filma, né? Aquele mergulho e aquela onda estourando atrás deles. Não tenha medo, você vai passar. Essa tempestade vai passar sobre você e a calmaria chegará. Amém? Por que estão com medo? Versículo 40. Ainda não tem fé? Essa é a pergunta que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, que tem tantos anos de igreja. Você vive dentro da igreja. Você diz ser cristão, você diz ser crente. E eu lhe pergunto, onde está a sua fé? Você ainda não tem fé? Tantos anos na igreja, ainda vive à base de ansiolítico? Desesperada com os problemas? Ainda duvida do poder absoluto do Senhor? Ainda duvida que Ele pode curar você de qualquer que seja a sua enfermidade? Ainda duvida que Ele pode transformar o seu marido? Ainda duvida que Ele possa transformar o seu filho e tirá-lo das drogas? Você ainda duvida do que Deus ainda pode fazer por você? Então eu faço essa pergunta que Jesus fez para os discípulos. Por que estás com medo? Por que estão com medo? Ainda não tem fé. Cadê a sua fé? Mostre a sua fé com atitudes. Não é falar, eu tenho fé,
eu creio em Deus, eu amo a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Só isso que as pessoas sabem falar. Não é o que diz lá em Tiago, se eu não me engano? Mostra a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé com obras. É com obras, é com atitude. É com reações que nós mostramos a nossa fé e não no muito falar. Amém? Mostre a sua fé com a sua atitude, crendo que o milagre virá sobre a sua vida. 41, apavorados, os discípulos diziam aos outros: quem é esse homem que até o vento lhe obedece? Aleluia. É isso. É disso que se trata. Tudo está baixo o poder do Todo-Poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo está abaixo do poder. A natureza, a força da natureza, tudo está no controle do Senhor. Você crê? Você crê? A Gisela escreveu, I believe. Ela disse que ela crê. E você? Escreva, você crê? Diga, eu creio. Mas não crer de boca. Creia de verdade, com novas atitudes. Mudança na sua oração. Não é aquela oração chamando gato, não. Não. Crendo de verdade. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Eu creio, meu Deus, que o Senhor fará diferença na minha vida, porque eu sou teu servo, meu Pai. Eu sou fiel a ti. Eu sei que o Senhor vai me honrar. Eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Tenha essa certeza. Você conhece a Deus? Você diz tanto que tem 50 anos, 100 anos de igreja. Então você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Então você não vai perguntar, igual os discípulos, quem é esse? Não. Você tem a certeza em quem você tem crido. Eu sei em quem eu tenho crido. É disso que se trata. As tempestades virão para os ímpios e para os fiéis. Para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Mas a diferença está na atitude. Como vamos reagir diante das tempestades? E os frutos, todos verão, ficarão expostos para que todos vejam. Amém? É isso, meus queridos. Essa é a mensagem que eu quero que fique guardada como uma semente mais pura dentro do seu coração, para frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na sua vida. Amém? Faça agora como o Senhor Jesus. Como diz aqui no versículo... diz no versículo 38, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada. Pega sua almofada agora, faça sua oração e descanse em paz. Tenha uma noite de sono que você nunca teve, você que tem insônia, você que está doente, preocupado, desesperado, com problemas sérios. Creia e descanse a cabeça no travesseiro, mesmo diante da tempestade, assim como o Senhor Jesus nos deixou como exemplo. Amém? Ele deixou o exemplo para nós. Meus queridos, Deus abençoe a todos.